Então, sejam muito bem-vindas a estas conversas slow do mês de julho, a última conversa antes de iniciarmos as nossas férias. E hoje, porque está calor, porque os dias são mais longos, porque as nossas crianças já estão de férias e nós ao final do dia já temos outro tipo de rotinas e já pensamos em férias, em descanso, em não fazer nada, em desacelerar. Pensámos e desafiámos a Kátia para se juntar a nós nestas conversas slow e falarmos de turismo slow, de férias slow, de uma forma de nós, como é que nós podemos programar as nossas férias de forma a conseguirmos desacelerar e, portanto, viver o momento e viver os locais pelos quais vamos passando. Então, vou passar a apresentar muito brevemente a Kátia. A Kátia é apaixonada pelo turismo, além de uma vasta experiência no trade, tem-se dedicado também ao ensino, à formação e à mentoria de novos talentos no setor do turismo. Hoje trabalha como professora, investigadora, mentora e consultora de turismo, sendo a sua especialidade a gestão de carreira. Gosta de escrever, ler, nadar, caminhar e interagir com animais. Tem também a sua página pessoal, que podem consultar, katiarodrigues.pt, e conhecer mais sobre o trabalho da Kátia. Bem-vinda, Kátia, obrigada por teres aceito o convite e o desafio para estares hoje aqui connosco a falar de Conversas Slow. Obrigada, eu, Sofia, pelo convite, é sempre um prazer falar sobre estes temas. Até porque eu própria já sou uma assistente assídua aqui das conversas slow e desta vez estou aqui deste lado também a conversar um bocadinho sobre o meu tema. E não é por acaso que venho assistir às conversas slow sempre que posso e faço de facto um esforço para estar presente em todas, porque eu própria também precisei de começar a desacelerar e senti muito essa necessidade consciente há alguns anos atrás, porque senti de repente que os anos tinham passado e eu não tinha percebido exatamente porquê. E comecei a tentar buscar algumas respostas e tinha muito a ver com isso, com a quantidade de atividades a que eu me submetia e por querer agarrar o mundo todo, não é? E consegui perceber que a vida estava a passar e eu não dava por ela e decidi que não era isso que eu queria para mim. No que diz respeito, e é um trabalho, é um processo, não é? Portanto, isso quero deixar muito esse relato na primeira pessoa, porque muitas vezes, e é curioso que às vezes eu leio alguns comentários de algumas publicações da Sofia, e algumas pessoas, e que é comum às vezes partilharem também connosco no nosso dia-a-dia, quando falamos sobre este tema, as pessoas dizerem que não conseguem. Não, eu sou muito acelerada, eu não consigo, eu já tentei, eu não consigo. E não deixa de me causar sempre alguma frustração este tipo de comentários, porque será que estas pessoas pensam que quem desacelerou, ou quem já é mais calmo, ou quem já passou por esse processo, que acordou um dia e de repente estava muito calmo? É porque não é assim que funciona. Exatamente. Eu própria digo muitas vezes, eu ainda não estou curada. Portanto, é verdade. Mas só o facto de ter consciência do ritmo em que nós já estamos a ultrapassar os nossos ritmos e não estamos a respeitar os nossos ritmos e estamos a ultrapassar os nossos limites, isso já significa que nós já entramos em modo slow, portanto já temos consciência daquilo que queremos para nós. Portanto, tomar consciência, como a Kátia diz, de estarmos acelerados, mas é um grande desafio, porque todos os estímulos externos que nós recebemos, todos os estímulos que nós recebemos diariamente são de aceleração, não é? Sim. Tudo, fazer mais, dar uma resposta mais rápida, ter mais, trabalhar mais, até com os miúdos, não sei se sentem isso. Eu agora, com o meu filho mais velho, ele está num campo de férias desportivos, e então o objetivo é dar a maior experiência possível a estas crianças, que estão 60 crianças de todas as modalidades desportivas.
De facto, temos que repensar um pouco aqui não é? O fator quantidade e o tempo que cada um de nós passa nessas experiências que vai tendo. Mas, de facto, é um processo, não é fácil. Mas Sim, é um processo. mas também ninguém disse que ia ser fácil. A questão é essa, é que hoje em dia nós vivemos numa era do facilitismo e toda a gente acha que a vida é para ser fácil e não é. Não há nada de fácil em viver, mas nós temos que ter a capacidade de o transformar em processos cada vez mais simplificados, não é? E essa é muito a resposta que se ouve quando dizemos não, mas é possível, começa por aqui, começa por ali. É difícil. Sim, ninguém disse que ia ser fácil. E é exatamente isso, é esse o desafio. Porque nós estamos já tão em piloto automático que é difícil voltar a desacelerar. E porquê que eu digo voltar? Porque andar acelerado não é o nosso estado normal. Exatamente. Mas nós já estamos tanto em piloto automático, já achamos que isso é normal. Não é. Nós ficamos incomodados por estar sem fazer nada, ficamos frustrados e não conseguimos lidar com essa frustração. Pois é bom que comecem a conseguir gerir essa frustração, porque é importante não fazer nada. E isto não sou eu que digo, é a ciência. Nós estamos a adoecer, nós estamos a morrer por causa disto. E é uma questão às vezes refletir e ter um bocadinho mais de espírito crítico, porque porquê é que nós chegamos a este ponto, não é? Isto é tudo por causa de uma sociedade que se edificou capitalista e que quer cada vez mais usar os seus recursos ao máximo e nós estamos a trabalhar por 3. Isto não é normal e nós não podemos aceitar, se temos o mínimo de espírito crítico, não podemos aceitar ser levados pela corrente e temos que contrariar. É difícil? É. Porque eu sou muito acelerada. Não, não és. Ninguém nasceu acelerado. Não é? Portanto, vamos tentar aqui combater com pequenos passos. Aqui na questão das férias, eu acho, e vou já aqui entrar, porque, Sofia, eu falo muito. Vamos a isso. Eu ia só tentar ser objetiva. O turismo como é que está, qual é o estado do turismo, o diagnóstico do turismo? Temos um turismo acelerado neste momento também? Como todas as atividades económicas neste momento, não é? Porque o que é que nós queremos? Dinheirinho, dinheirinho, o máximo possível. E milhões não são suficientes, nós queremos muitos, muitos, muitos milhões. E quantos mais, melhor. Não há um limite para aquilo que é a ganância do ser humano. E é isto, não é? E por isso, que, sem dúvida nenhuma, que se nós não temos essa capacidade de pensar conscientemente qual é o tipo de férias que queremos ter, qual é o tipo de pausa que nós merecemos, vamos um pouco lá está com a maré e deixamos-nos influenciar por aquilo que são as tendências. E a tendência é esmifrar-nos ao máximo enquanto clientes, não é? Mas também há uma questão que é importante referir, que é o conceito do turismo ativo, das férias ativas. Antigamente, fazer férias era só ir para um hotel e estar de papo para o ar na praia durante 15 dias e mais nada. E se calhar é um bocadinho esse back to basics que nós precisamos. Hoje em dia não, nós queremos ir visitar os monumentos todos da zona, queremos ir aos parques aquáticos, aos jardins zoológicos, nós queremos, 2 semanas, nós queremos ver todas as atrações daquele local e arredores, não é? E quando nos apercebemos, voltamos de férias ainda mais cansados do que fomos. Ou então, muitas vezes o que é que acontece? Nós perguntamos aos nossos colegas, nós próprios temos essa dificuldade, que é, então, e perguntamos, então, como é que foram as férias? Olha, não consegui desligar. Não é? Há muito aquela sensação de que há um botão, não, agora é que eu vou de férias, vou desligar o botão e vou relaxar, não. E isso leva-me a esta minha primeira dica, que é desacelera um pouco todos os dias. Nós não podemos partir do princípio de que vamos trabalhar 200 dias que seja, 100, 200 dias que seja, seguidos num ritmo acelerado, que a nossa rotina exige, e porque nós achamos que temos que equilibrar todos os pratos na balança, todos, não é? E conseguir fazer tudo e chegar a todo lado. E depois, quando são as férias,
conseguimos desligar de repente. Isso não vai acontecer, porque o nosso sistema está de tal maneira acelerado que mesmo mudando de rotina, vamos levar algum tempo. Às vezes até sentimos que quando estamos a sair das férias é que devíamos estar a começar, não é? Exatamente. Porque aquela mudança de rotina leva-nos a chegar a um determinado estado de descanso e de relaxamento, mas leva algum tempo. E por isso, esta coisa do desacelerar, mais do que... As pausas são importantes, são revitalizantes e fazem parte do sucesso e da produtividade. Mas não podem ser vistas como uma solução por si só. Não é? E por isso eu acho que é importante adotar esta desaceleração como um estilo de vida, sabendo que é um processo e que vamos aos poucos construindo, aos poucos desacelerando. Algumas vezes vamos cair, não é? Como a própria Sofia já partilhou aqui em algumas conversas, achava que já estava curada e também lá caiu na esparrela. Acontece, mas no dia seguinte vamos continuar, não é? Com mais um exemplo, com mais um exercício, com dizer não é? Com menos uma tarefa, com menos uma atividade. E por isso eu acho que para poder desfrutar das suas férias o melhor possível, é importante adotar esta desaceleração como um modo de vida, não é? O que eu acho é que neste momento, como estavas a dizer no início, nós somos, portanto, o mundo está tão ocupado, não é? E pronto, a vertente capitalista tem aqui um grande peso também no turismo, que nos oferece aqueles pacotes fantásticos, não é? 7 dias e depois aqueles destinos de sonho, 7 dias num determinado local em que nós demoramos muitas horas para chegar lá. As viagens, eu falo por mim, viagens muito longas, seja de carro, seja de avião, são penosas mesmo, é algo que eu não gosto. Há pessoas que conseguem dormir, etc., ler, portanto, viagens muito longas, chegamos ao destino e quando chegamos ao destino já temos uma pessoa à nossa espera a dizer-nos, portanto, vai-nos levar ao quarto e daqui a 10 minutos reunimos todos numa determinada sala para nos apresentar os pacotes, entre aspas, de tudo aquilo, todas as atrações turísticas que nós podemos ver naquele local. E às vezes até nos sentimos mal, eu falo por mim, se a gente não vai ver nada daquilo que nos oferece, então vimos aqui tão longe só para usufruir da praia e da areia e não vejo mais nada, mas de facto é um grande desafio connosco próprios. Como é que nós, portanto, a questão de, vamos para o planeamento, tu deste a dica de desacelerar todos os dias, e nós estamos todos ansiosos para ir de férias. Qual é que será a melhor forma, quando nós falamos em turismo slow, não é? Temos vários pressupostos, que é aquele turismo mais humanizado, aquele turismo em que não é, como nós estávamos a falar, tão massificado, em que nós nos entrosamos com os locais, com as pessoas que vivem nos locais, são aqueles em que as pessoas com quem falamos e que nos recomendam, como eu estava há pouco a dizer à Kátia, numa última saída que fiz até à Madeira, os melhores sítios, os mais bonitos, os melhores restaurantes, etc., foram todos recomendados por pessoas locais. Não pode perder ir àquele sítio para comer naquele local específico e não pode, tem que ir ver aquela cascata e passar por baixo, porque, portanto, como é que nós podemos escolher como é que tu sugeres escolhermos os locais, como é que nós podemos adotar este estilo de turismo mais humanizado, se é que conseguimos fazer esta diferenciação na hora da escolha, porque eu tenho alguma dificuldade ainda. Sim, é uma questão pertinente porque isto depende de uma série de fatores, não é? E mais uma vez a questão financeira faz muita diferença. Qual é a grande vantagem desse tipo de viagens organizadas, tipicamente de turismo de massas, em que tem uma base mais de excursão, é que elas são muito mais acessíveis financeiramente, não é? E a verdade é que se nós queremos conhecer muito bem um destino,
embora não tenhamos um acompanhamento tão próximo, porque estão 50, às vezes 150 pessoas no mesmo grupo, a verdade é que nos permite conhecer bastante, mas não de uma forma tão aprofundada. Então a questão financeira nós temos que ponderar, não é? Se queremos ter um acompanhamento mais próximo, mais personalizado e aqui um turismo mais de nicho, não é? Mais direcionado também para as nossas necessidades e para as nossas preferências, normalmente esse tipo de serviço encarece bastante. Portanto, temos que pesar aqui o orçamento, especialmente quando estamos a falar de famílias, acaba por encarecer bastante, porque os miúdos, a partir de uma certa idade, pagam tanto como os adultos. Mas lá está, se calhar tentar perceber o que é que realmente vale a pena e o que é que eu estou neste momento, o que é mais importante para mim? É a experiência em si ou é o conhecer o destino? É só dizer que lá fui e conhecer o máximo possível, não é? Porque faz toda a diferença o tipo de trato que temos. Por outro lado, e eu que sou uma adepta do planeamento, acho que também é importante planear o principal, mas às vezes irmos um pouco à aventura, porque se nós planearmos demais, perdemos a oportunidade de perguntar ao recepcionista ou ao senhor da loja, do supermercado, que dicas é que ele tem para nos dar. E às vezes é tão simples quanto, olha, sabe-me dizer qual é um restaurante bom aqui para comer a comida mais típica? Não é? Porque se nós já formos com tudo planeado e vamos seguir o plano, perdemos essa oportunidade. E quando nós planeamos, nós não sabemos nada sobre aquele local. Hoje em dia, ok, já existem muitas plataformas digitais onde nós vemos muitos comentários que são super úteis, mas não há nada como aqueles locais que conhecem a terrinha como ninguém. É? Tornar-nos parte integrante do nosso destino. Falarmos com as pessoas. E é essa questão que estavas a dizer, Sofia, ou seja, temos a oportunidade de falar com a pessoa e normalmente as pessoas gostam muito deste tipo de atenção e de sentirem que são úteis. E isto é até uma questão de sustentabilidade, que nós sabemos que um dos pilares da sustentabilidade é o social, e integrar as pessoas, os locais, neste processo de partilhar informação e de ajudar a economia local, é muito importante, porque eles sentem-se úteis e percebem a importância do turismo, porque o que é que um dos malefícios do turismo é mesmo este, é o vir incomodar as pessoas da região, porque é muito barulho, é muita poluição, os preços disparam, a especulação imobiliária, e às vezes é difícil, por mais dinheiro que o turista nos venha trazer, e empregos e tudo mais, às vezes é difícil lidar com a chegada destas pessoas. E se nós sentirmos que estamos a ser úteis, a passar informação, a dar dicas, a partilhar histórias, faz toda a diferença e acaba por ser muito mais enriquecedor. E essa era também uma das dicas que eu tinha aqui, que era o foco-se nas pessoas. E nós sabemos, está estudado, está comprovado também cientificamente, que as pessoas mais felizes são aquelas que têm as relações mais significativas. E, portanto, se nós pudermos colocar isto em prática em cada uma das experiências que temos, não só na nossa casa, com os nossos amigos, mas em tudo aquilo que fazemos, as próprias experiências se vão tornar mais consistentes, mais produtivas e mais felizes. E mais, nós sentimos ali uma retribuição, não é? Portanto, não foi só ir conhecer aquele local, aquele destino, foi fazer parte da cultura daquela região. Não é? É muito mais. São memórias que nós criamos, completamente. Certo? Porque vamos nos lembrar daquela senhora que nós encontramos naquela determinada viagem e que nos deu aquela sugestão e que nos contou a história sobre aquele local. Completamente. O que tu estavas a dizer também, daquilo que percebi, devemos planear, devemos deixar algo, portanto, em aberto, e sermos flexíveis, não é? Para no dia permitirmos não visitar aquilo que nós tínhamos planeado e também permitirmos demorar nos locais, certo? Não ser só chegar lá, fazer o check
Já vi, já vi ali pensando na Vera, que são aqui as aldeias de xisto, portanto já fui ao Talasnal, check, mas não é só isso, não é só o passar por lá, é permitir-nos também demorar no local, é o sair, é o perceber, e agora estou a olhar estava a olhar aqui para a Vera e lembrar-me do Talasnal, porque que é uma aldeia lindíssima em que nós percebemos que tem as casas de xisto, mas nem todas têm, por exemplo, as mesmas tonalidades e que vistas de um determinado ângulo, portanto, conseguimos ver e ter uma perspectiva diferente do que se virmos, por exemplo, descermos aquelas escadinhas e formos perceber do outro lado, tem os miradouros, tem permitir-nos também ver aqueles animais que se passeiam, aquelas crianças que brincam, naquelas, não é, junto às casas, as pessoas que vivem lá. Portanto, tudo isto é férias, tudo isto é descanso, tudo isto é experiência, e acabamos também por conhecer o local de uma forma mais profunda. Eu acho que a dica por aí, ou seja, porque especialmente em Portugal, e eu acho que isto é do senso comum, nós temos um património histórico-cultural vastíssimo e também natural. Portanto, há sempre muito para fazer no mais simples dos destinos. É claro que existem zonas completamente certificadas, também sabemos disso, mas essas normalmente não são as escolhidas, a não ser que seja só para umas caminhadas e uns BTTs. Mas isto tudo para dizer o quê? Que também dependendo um pouco do tempo que eu tenho, não é? Se tenho uma semana, vou tentar ver menos coisas, se tenho 2 semanas, posso ver um pouco mais. Mas a dica que eu gostaria de deixar aqui é tentar perceber quais é que são os ex-libris da região, não é? Imaginemos que eu tenho, e nós temos milhares de igrejas, não é? E são todas lindíssimas. Imaginemos que naquele destino eu tenho 5 igrejas. Vamos tentar perceber uma ou duas, aquelas que são as mais relevantes ou que têm um elemento diferenciador que eu posso visitar, não é? Ou então uma outra atração que é muito conhecida naquela região e que eu nunca fui e que vale a pena visitar. Ou seja, fazer uma seleção daquilo que eu vou visitar, ou então aproveitar, se for uma zona que tenha aquele tipo de excursões de autocarro que faz uma panorâmica geral por toda a região, e eu já fico com uma ideia genérica. Eu posso guardar 1 ou 2 dias para ver esses locais e enturmar-me um bocadinho daquilo que são as atrações do local. E o restante eu posso então aproveitar para fazer praia, para fazer caminhadas, ou até para fazer nada, não é? Para estar só ali no meio da natureza, a sentir, a ver, a ler um livro. E essa é uma coisa que eu acho que é interessante, se estamos a planear, se fazemos esse planeamento, encontrar espaços para fazer nada, que eu acho que é uma coisa que nós já devemos levar para o nosso dia a dia, não é? Na nossa própria agenda, encontrar espaços para não fazer nada. Porque às vezes esse planeamento é necessário e se estiver planeado é mais fácil seguir o plano. Mas poderá ser por aí, ou seja, identificar os pontos-chave da região e selecionar, sabendo que eu não preciso de ver tudo, não é? E lá está, falando também com as pessoas da região, eu já consigo perceber e se calhar até consigo identificar alguns elementos ou alguns sítios que não estão por aí nos guias mais tradicionais e que eu posso ir e visitar e vai ser diferente, não é? E outra questão é, eu não ver tudo é uma oportunidade de eu regressar. E, portanto, esta também é uma ideia interessante que eu posso interiorizar. Se realmente eu estou a gostar, então vale a pena voltar, não é? E para ver o restante. Eu não preciso de ver já tudo nesta viagem, nestas férias. Portanto, lá está, aqui um equilíbrio entre a quantidade e a qualidade. Mais vale, se calhar, ver um bocadinho melhor, estar ali um pouco mais descontraído, do que querer ver tudo e andar a correr e não desfrutar de nenhuma das visitas.
Eu queria, Sofia, queria só pegar numa questão que disse há pouco, que eu acho que é importante, que é também vivermos na era da experiência, não é? Porque nós passamos, e temos que ter esta noção desta transição que houve na nossa sociedade, passámos do viver para trabalhar para o trabalhar para viver, não é? Hoje em dia o trabalho continua a ser importante, porque é ele que nos dá, que nos proporciona viver nesta sociedade capitalista em que vivemos, mas já temos outra consciência de que não queremos só trabalhar, queremos desfrutar dos momentos. E por isso é que o turismo também tem vindo a crescer, e a própria globalização tem ajudado bastante, e as condições de vida, a esse crescimento. E então viajar e ter momentos de lazer já se tornou quase uma moda. E às vezes nós deixamos um bocadinho levar por estes modismos e queremos viajar porque o outro já conheceu 70 países e eu quero conhecer 80 e tenho que chegar mais longe. Calma lá, não é? Portanto, tentar perceber se aquilo que eu quero é só, mais uma vez, ir atrás da manada ou se eu quero realmente ter experiências de valor acrescentado e que sejam significativas para mim. Porque sim, cada vez mais devemos focar-nos nessa experiência, mas não temos que ser todos iguais, nem fazer todos a mesma coisa, nem visitar todos os mesmos países, nem da mesma maneira. É aquilo que fizer sentido para nós, não é? E se de facto fizer sentido desacelerar e ter experiências mais conscientes, então obrigatoriamente temos que diminuir a quantidade e aumentar a qualidade. Acho que é muito por aí. E permitirmos viver esse momento e aproveitá-lo, não é? E em atenção plena, não é? Exatamente, senão chegamos ao final das férias... Estamos no trabalho a pensar nas férias, estamos nas férias a pensar no trabalho, não é? E essa era outra dica que eu acrescentaria, que é deixar o trabalho, não é? Não digo bloquear, mas definir muito bem o que é que eu quero, como é que eu quero deixar entrar o trabalho, como é que eu quero deixar entrar nas minhas férias. Certo. Portanto, e se eu tiver que ver o e-mail todos os dias, ok, vou ver, mas mais do que isso, menos do que isso, portanto, como é que eu quero que o trabalho esteja presente nas minhas férias? Porque às vezes há situações em que temos mesmo que estar presentes, não é? É o estabelecer limites. Exatamente. Até onde é que eu posso? Vou ver o e-mail uma vez por dia, nas minhas férias, mas não permitir passar dali, não é? Porque senão, quando nós nos apercebermos, já passou a manhã toda e nós não saímos do computador. Não é? É o estabelecer limites e cumprir, que não é só estabelecer, temos que cumprir, ser assertivos connosco próprios, sim. Exatamente, estabelecer o objetivo para as nossas férias. Mais uma questão que tínhamos no início aqui, estávamos a partilhar, que é algo que eu tenho observado muito nos passeios, nas pausas que temos dado, é que grande parte, ou uma parte das pessoas que trabalham neste momento no turismo, para além de termos muitas pessoas que integram o turismo neste momento, que por exemplo, não são portugueses, não é? Mas noto que não há aquele engajamento, não há aquele, como é que eu posso dizer, não há aquele sorriso, estás a ver o que eu quero dizer? Aquela humanização uma identificação, não é? Exatamente. Sim. Tu, como trabalhas especificamente e treinas pessoas na área do turismo e trabalhas muito nesta questão, sei que bates muito nesta tecla desculpa uma expressão, da humanização da relação, que é fundamental. O que é que achas que é preciso investirmos mais neste momento? O que é preciso fazer para termos um turismo mais humanizado, também na perspectiva daqueles que oferecem estas experiências de turismo? Sofia, eu primeiro quero deixar muito claro que o turismo é uma área muito acessível e culturalmente muito acolhedora, ou seja, é muito comum nós termos ninhos culturais dentro das empresas de turismo e em particular nos hotéis
Nós chegamos a ter, lembro-me de ler um estudo há pouco tempo, que só num hotel tinham 17 nacionalidades diferentes. E isto é o normal na minha área. Portanto, eu compreendo que o cliente gosta de ser acolhido essencialmente por pessoas da sua nacionalidade, não é? Ou pelo menos que falem a sua língua, e nisso nós somos exímios, ainda temos um trabalho a fazer, mas estamos muito bem cotados nesse aspecto, porque somos um dos países mais acolhedores do mundo, temos muito a trabalhar ainda, eu como costumo dizer, eu não quero evangelizar para o turismo, e há um trabalho grande ainda a fazer neste aspecto, mas a verdade é esta, é a realidade, somos um dos países mais acolhedores do mundo, mesmo culturalmente, mas também porque sabemos da importância do turismo na nossa economia e temos uma grande facilidade com as línguas e, portanto, conseguimos acolher a maioria das nações com relativa facilidade. É verdade também que ainda somos, e isto eu acho que não é muito claro para a maioria das pessoas, porque houve um boom tão grande a nível turístico no nosso país nos últimos anos e somos o melhor destino turístico mundial, que é um galão que vale o que vale, mas é isso que somos. E, portanto, às vezes fica-se um pouco com a ideia de que já devíamos estar muito mais à frente, mas a verdade é que o turismo ainda é um bebé, do ponto de vista do desenvolvimento. Crescemos, mas não desenvolvemos. E a verdade é que ainda não temos massa, em termos de recursos humanos, suficiente para corresponder às necessidades do mercado. Mas é uma falácia dizer que não temos pessoas para trabalhar em turismo. Se calhar ainda não é suficiente, se calhar ainda não são todos tão qualificados como deveriam, mas não é verdade que não temos pessoas para trabalhar. Agora, é uma problemática muito enraizada já no nosso turismo, as questões relacionadas com a falta de dignificação do profissional do setor, e que a pandemia veio tirar um pouco das sombras, porque muitas pessoas finalmente pararam, trabalharam 20, 30, 40 anos e literalmente seguidos. Isto é muito comum na nossa área, nós trabalharmos anos sem férias, trabalharmos as épocas festivas, e houve pessoas que pararam pela primeira vez e perceberam que afinal as coisas podiam ser diferentes. E neste momento está a dar-se aqui, eu diria, não quero ser demasiado extremista, mas uma revolução nesta área, porque nós estamos a dar um murro na mesa. E o que acontece é que muitas empresas já estão a fazer aqui o shift, não é? E a perceber que têm que mudar as condições de trabalho e as ofertas que fazem aos trabalhadores, especialmente se querem ter qualidade. Algumas ainda não estão dispostas a fazê-lo e vão recrutar lá fora. E por isso é que temos muita mão de obra. A minha preocupação aqui não está tanto com a nacionalidade, mas com a falta de qualidade. Claro que sim, era isso que isso que queria dizer, não é? E de facto, porque lá está, é uma área muito, muito acolhedora, muito aberta, que recebe todos muito bem, e eu sinto-me muito orgulhosa disso. Mas depois, e acho que acrescenta, não é? À experiência do próprio turista, mas também não é qualquer pessoa que o faz, de facto. E tem que haver um foco muito maior nessa qualidade, nessa formação, e não é porque eu sou picuinhas, é porque quem comanda a direção do mercado é o cliente, e o cliente é cada vez mais exigente e tem cada vez mais atenção a essa questão da parte social da sustentabilidade. O cliente já não quer perceber que um trabalhador está a ser abusado e fazer parte daquele complô, não é? Muitas vezes o próprio cliente é que já chama a atenção do patrão, do chefe daquela organização, quando sente que alguma injustiça está a ser feita. E como é o cliente que exige essa humanização,
Porque as pessoas, e no turismo isto acontecia muito, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos pessoas firmes e irtas, mãos atrás das costas, com um perfil muito formal, muito reto. Hoje em dia não, as pessoas querem ser atendidas por pessoas, não é? E até não se importam que façam partilhas um pouco mais pessoais, querem sentir que por trás do profissional está a pessoa. E isso, a própria ciência diz isso, a literatura refere bastante isso, que é as pessoas estão mais dispostas a aceitar um erro quando sentem que ele é do profissional do que propriamente do produto ou da empresa. Porque é uma pessoa que ali está à frente deles, não é? E por isso eu acho que passa muito por aí. E nós às vezes enquanto profissionais também faz parte da mudança, nós próprios percebermos isso e percebermos também que tem que haver um limite, claro, não é? E fazer esse equilíbrio. Mas é sem dúvida o cliente que comanda a direção do mercado. Nós temos que pôr os olhos no cliente e temos que nos adaptar àquilo que são as necessidades do nosso cliente. Portanto, mais cedo ou mais tarde, quem não se adaptar vai quebrar, não é? E, portanto, é muito nesse sentido da humanização e da sustentabilidade. E então, como estamos quase a terminar a nossa conversa, isto passa, o tempo voa quando nós estamos aqui, não é, a conversar sobre temas tão interessantes. Gostava de te perguntar o que é que tu levas na tua mala de viagem? Olha, eu adoro essa pergunta, Sofia, porque eu costumo dizer em jeito de brincadeira, mas que não é brincadeira nenhuma, é muito a sério, que eu gosto muito mais de trabalhar para quem viaja do que de viajar. E é um facto, e eu vou-te ser muito honesta, viajar para mim é sair da minha zona de conforto, não é? Para mim, eu acho que é um pouco para todos nós, é a história, e há bocado tu referias isso, aquelas viagens longas, não é? Depois há uma série de documentação que temos que preparar, depois o que é que vamos levar nas malas, principalmente para quem tem miúdos, pá, aquilo é toda uma logística, quantas e quantas vezes quando vamos de carro, não é? Nós no nosso Portugal turístico, nós vemos isso todos os dias, aqueles carros atolados de coisas, não é? Que nem se consegue ver nada por causa de ir tão cheio. Mas eu sou muito essencialista. Eu sempre fui e, portanto, nas minhas viagens eu também sou. Na maior parte, e porque ainda não consigo viajar com tanta frequência ou com tanta longevidade quanto gostaria, são sempre coisas mais curtinhas e eu, por norma, até levo uma mochilinha. E, portanto, levo essencialmente um pijaminha, levo as mudas de roupa que senti que forem necessárias, não é? Também depende se é verão, se é inverno. Levo o carregador do telemóvel e os artigos de higiene. Essencialmente é isso. Acho que não me estou a esquecer de nada, mas sou muito prática, sou minimalista, sou essencialista em tudo, e com objetos, com pessoas, com tudo em que me envolvo e, portanto, e acho que é um bocadinho por aí. E também tenho a vantagem normalmente, quando viajo, à exceção de quando vou mesmo sozinha, estou com amigas a quem posso sempre pedir mais uma peça de roupa, uns sapatos ou qualquer coisa e, portanto, sou muito descontraída nessas coisas, não sou assim muito de pensar muito, é uma mochilinha, sou muito prática. Muito bem, obrigada, Kátia. De nada. Íamos deixar aqui um espacinho agora no final para questões, para dúvidas, para partilhas também. Para quem quiser, a Sandra há pouco fez aqui um comentário no chat. Foi quando nós... Acho que era com aquela história da praia de papo para o ar, não era? Exatamente, essas são as férias boas para mim, porque ligo... Não, porque estou... Portanto, desliguem quando está a ver, não é, Sandra? Eu nem sequer posso ir para a praia, portanto, não. As férias boas para mim são aquelas em que eu vou a um sítio e vejo tudo o que eu posso ver naquele sítio. Museus, exposições, tudo aquilo que me interessa. Não vejo tudo, obviamente, porque se eu achar que não tenho tempo de o ver, não é? Se isso me está a retirar a calma, obviamente que não o vou fazer, mas registro.
Principalmente isto acontece quando vou para fora do país, não é? Porque a oportunidade de ir para fora do país não é a mesma que estar dentro do país. Facilmente nós temos um país que é pequenino e facilmente nós podemos voltar e ir e vir aos sítios. Eu faço isso muitas vezes. Eu conheço o nosso país de les a les, como se diz. Mas quando vou para fora procuro, ok, vamos X dias, vamos passar por estes locais, quais são os pontos mais importantes para ver. Há pontos em que nós levamos já comprados porque sabemos que queremos efetivamente, há outros que vão na lista e que fica dentro daquela flexibilidade. Há tempo para ver, ótimo, não há tempo para ver, siga. Mas essas são as férias boas para mim, portanto eu não me importo vir cansada porque é um cansado diferente. Porque eu faço aquilo que as pessoas normalmente É um cansado não fazem. descansado. É um cansado descansado, não é? Eu vejo as pessoas que estão de férias, mas estão agarradas ao Instagram a fazer stories. Pá, isso é que não. Sim, Desculpem, sim. isso não é férias para mim. Eu tenho que desligar das redes sociais. Pronto. Sabes, Sandra, deixa-me só pegar nessa questão, que eu acho que é importante referir que é claro que existem várias maneiras de viver e de estar e de fazer férias, mas também é uma questão geracional que nós temos que, eu acho que como pessoas mais velhas é importante percebermos que está-se a começar a criar uma forma de viver diferente. Não sei ainda muito bem o que é que nós havemos de fazer com isso, mas há uma mudança que está para vir. E eu sinto muito isso, até porque nós na academia temos muito essa discussão também, que é, nós estamos a assistir a um fenómeno que é, cada vez os alunos mais novos vêm menos às aulas. E isto não é porque eles são os preguiçosos, é porque eles têm outra forma de aprender. E somos nós que temos que nos adaptar, porque eles é que são os nossos clientes. Estás a ver a lógica? Mas pronto, isso óbvio, que cada um tem a sua forma e acho que há espaço para todos. Eu acho que isso também não é, ok, pode-se notar muita diferença mais nos jovens, né? Mais naquelas idades ali até aos 20, não é? 30. Mas eu vejo e noto que muitas pessoas que chegam aos 40, 50, de repente, o que é que eu fiz com a minha vida? Lá está, porque nós tivemos uma forma de vivência muito diferente daquilo que os jovens têm hoje em dia. E eu digo mesmo a eles, vocês aproveitem a juventude para viverem. Experimentem, batam com a cabeça na parede, errem. Mas também nos diziam isso a nós, não era? E a gente também não ouvia, não era? A gente às vezes tem que experienciar mesmo para aprender. Eu acho que faz parte do processo de aprendizagem da vida, não é? Sim, é aquele medo que nós temos de falhar, não é? Sim. E esta forma de viver, mesmo as nossas férias, eu tenho optado, e já fiz esse comentário à Sofia, tenho optado por um modo de vida um bocadinho mais slow. Porquê? Porque eu também sou muito nervosa por sistema. As pessoas dizem, então calma, e ok, eu fico a pensar, se soubesses. Se soubesse a realidade. Então eu preciso desse controle de uma vida mais calma, com mais tempo, mesmo quando estou a trabalhar e tenho semanas em que sou menos slow, elas não deixam de ter o meu tempo, ok? O tempo que eu preciso para eu respirar. Caso contrário, eu não conseguia estar aqui com vocês. Exato. Okay? Estaria aqui agarrada ao computador, se calhar em vez de refinar um bocadinho a apresentação, que fiz em pouco tempo, estaria aqui a trabalhar arduamente na apresentação. O que é que eu vim aqui fazer? De acordo com o dia de hoje, com a formação de hoje, eu apenas ajustei algumas coisas para estarem afinadas para as pessoas amanhã. Porquê? Porque eu preciso fazer. Eu digo assim, ok, demoro muito tempo a fazer as coisas, se calhar demoro, mas eu em vez de estar a trabalhar loucamente 12 horas por dia, se calhar estou a trabalhar 7. Mas é muito comparado com quem? Não é? É o teu ritmo. É o meu ritmo. E eu não me comparo com ninguém. Estou nem aí. Já passei essa fase há muito tempo. Mas entendes? Porquê que dizemos que é muito?
O que é muito? É um conceito tão subjetivo. É o teu ritmo. Sim, é ponto. verdade. É o meu ritmo, sim. Eu preciso mais tempo. E se eu preciso daquele tempo? Ok, então vou pôr na agenda aquele tempo para mim. É o respeito pelos nossos ritmos, exatamente. Sim. Temos aqui a Diana a colocar uma questão de o que é que tu recomendarias, Kátia, de locais para férias em agosto em Portugal? Ela diz que não está habituada a ter férias em agosto e que gosta de ambientes bastante tranquilos. Portanto, já disse Gosto muito o da Talasnal, pergunta. pronto. Talasnal. Gosto muito da Fantástico. pergunta. Agosto é aquele mês de calor, não é? E por isso eu acho que a nossa tendência é sempre ir para baixo. Vamos todos para o Algarve, não é? E não há nada de errado com isso. O nosso Algarve é lindíssimo. Mas a sugestão que eu quero deixar é aquilo que foi a tendência nos últimos 2 anos, centro e norte. Porque é muito mais fresquinho, é diferente, tem praias fluviais lindíssimas. Tem parques, ali aquela zona de Braga, é lindíssimo, é muito mais, e eu acho que há um bocadinho este mito, principalmente quem não conhece, não é? De que o norte de Portugal é muito antiquado e são só velhotes e não sei o quê, olhem que não. Olhem, a indústria está lá, estão lá muitos jovens, estão lá muitas universidades, vão conhecer o centro e o norte de Portugal, porque além de ser lindíssimo, tem coisas que não lembra a ninguém, paisagens que ninguém diria que são de Portugal. E, portanto, tudo o que seja centro para cima, a zona do oeste também, eu sou um bocadinho suspeita, gosto muito daquela zona, mas a zona do oeste também é lindíssima e aí tem praias de costa também muito agradáveis. Portanto, por aí, norte, centro e o oeste, acho que são assim os 3 de eleição que eu gostava de sugerir para fugir um bocadinho àquela loucura do Algarve e para ser um bocadinho mais fresquinho. E para quem não tem férias em agosto? Para quem não tem férias em agosto? Eu acho que Sofia, eu acho que eu mantenho, lá está, como a Sandra dizia, é um destino relativamente pequeno, embora eu acho que, lá está, se analisarmos principalmente do ponto de vista histórico-cultural, ele é vastíssimo, não é? Há muito para ver. Mas eu acho que o nosso país, e foi uma descoberta também que muitas pessoas só fizeram nos últimos 2 anos, mas fizeram, isso é que é importante, o nosso país é lindíssimo e, portanto, para durante o ano, escolham qualquer coisa, vão sempre bem, sempre. Aqui a margem sul, aqui na zona a margem sul de Lisboa, tem também ali a zona da Arrábida, tem praias lindíssimas também. Se não for já tempo de praia, a própria Serra da Estrela também, as ilhas são lindíssimas e são únicas e muito diferentes uma da outra, não é? Portanto, uma região da outra. Para quem não tem férias em agosto, qualquer coisa serve. Vão para Portugal. Então, o planeamento é fundamental, não é? Deixar um espacinho aberto na agenda para conhecermos aqueles locais que nós depois ficamos a conhecer naquele momento, permitirmos-nos demorar nos locais e porque não precisamos de ver tudo, como tu disseste, e o não ver tudo permite-nos e é uma oportunidade para regressar, de facto, vivermos a experiência local, vivermos a experiência das pessoas, a partilha e guardarmos estas memórias, porque de facto com as férias e com estas nossas pausas, desta forma nós também construímos memórias, são momentos privilegiados para estarmos com amigos, momentos privilegiados para estarmos com a família e criarmos memórias conjuntas com as pessoas com quem estamos. Alguma última sugestão? É no fundo isso que dá sentido à vida, não é? Esses momentos. A experiência. Eu gostava só de deixar mais uma sugestão, porque temos vindo a assistir a uma mudança também do comportamento do consumidor, cada vez é mais autónomo
e cada vez aposta mais ou seja, a par do crescimento da digitalização, as pessoas têm cada vez mais tendência a organizar, a planear, a reservar tudo sozinhas. E parece que às vezes já nos esquecemos que existe um profissional que é o agente de viagens. E acredita que eu não estou aqui a tentar vender nada, e sou suspeita, eu sei, mas eu acho que o agente de viagens é como o cabeleireiro, o esteticista, o médico de família, eu acho que todos devíamos ter um, porque ele poupa-nos uma série de trabalho e de preocupações, e às vezes aquele bocadinho a mais, e acreditem isto, digo-vos, para quem está de dentro, a competitividade neste mundo é tão grande que as margens são muito pequenas e às vezes compensa mesmo pagar aquele dinheiro a mais pelo trabalho que ele tem, porque e normalmente nós só damos valor a isto quando acontece algum berbicacho, e às vezes acontecem deles que são bem graves e nós não temos ninguém a quem nos socorrer, não é? E sabendo que temos alguém em Portugal, especialmente quando vamos para o estrangeiro, temos alguém em Portugal a quem podemos ligar e que nos vai ajudar, seja qual for a situação, seja qual for a hora do dia, faz toda a diferença. Por isso pensem bem às vezes se não vale a pena construir uma relação, lá está, também de confiança com um agente de viagens, porque às vezes é um bilhete de avião, a gente vai ali a Espanha a uma reunião e volta e fazemos ali a compra direta e acabou, não é? Não há preocupação nenhuma. Agora vamos com a família, vamos com os miúdos, aquilo vai ser uma viagem mais longa, é um destino um bocadinho mais distante, se calhar vale a pena procurar uma agência de viagens, ter um agente de viagens de confiança que nos ajude. E essencialmente era isso. E depois tinha aqui uma outra que eu acho que devemos aplicar a qualquer coisa da vida, que é divirta-se, não é? Levar as férias com leveza, porque às vezes estamos tão... E lá está, às vezes com a família é difícil de gerir, com os horários dos miúdos, com os horários dos sítios que vão fechar para fazer as visitas e tudo mais, que às vezes, e vimos com este ritmo muito acelerado também do dia-a-dia, que às vezes esquecemos até que eram férias, não é? E que devíamos levar a coisa com leveza. Se não almoçamos ao meio-dia, almoçamos à uma, também não há de ser por aí, não é? E por isso tentar divertir-se em todo o processo, não é? Porque é um bocadinho para isso que elas servem, as férias. A vida já é séria demais, não vale a pena, não é? Isso mesmo. E a Vera deixou outra sugestão, como nem sempre é fácil fazer férias com amigos, então vamos aproveitar os finais de dia, que são mais prolongados agora, e está a bom tempo para reunir os amigos e para partilhar estes momentos com eles. Férias não férias, não é? Férias não férias, exatamente. É criar aquela pausa ao final do dia, muito bom. Nós temos essa grande vantagem também, mais uma das vantagens do nosso país, nós temos muito sol, temos mesmo no inverno, os dias são longos e, portanto, temos essa possibilidade, não é, de trazer os momentos de lazer para o dia-a-dia, e lá está, isso também nos ajuda quando estamos de férias, é só um prolongamento, já não é uma quebra tão grande. Mas pronto, é claro que isto a dizer aqui é tudo muito bonito, colocar em prática acaba por ser um pouco mais difícil, mas voltamos ao início da conversa. Também passo a passo, step by step, não é? É um percurso. É um processo. Kátia, foi um prazer esta conversa slow. Nós vamos de férias agora, as conversas slow vão de férias, regressamos em setembro, de energias renovadas. Espero que estas sugestões que a Kátia deixou sejam úteis para todos. Eu tomei nota aqui nos meus apontamentos e, portanto, vou colocar algumas delas em prática. E então, vemo-nos novamente em setembro. Obrigada. Obrigada, Sofia. Até setembro. Obrigada, até setembro.